E hoje eu quero justamente falar sobre isso, como ter fé, como buscar a fé, como ter confiança, como ter coragem nos dias que nós estamos vivendo. Como ter fé nesses dias que muitos chamam de dias de calamidade, tá? Então, para a gente começar, eu quero ler aqui com vocês Miqueias, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Vamos lá. Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com laço. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Nesse texto aqui, Miqueias está colocando para fora toda a sua angústia, ele está colocando para fora toda a sua indignação diante do que ele tem visto, diante de uma sociedade que está completamente perdida, diante de uma sociedade corrupta, como ele mesmo diz aqui, onde juízes, governantes querem presentes, juízes querem suborno. Então ele está colocando para fora toda a indignação dele diante de uma sociedade completamente problemática, diante de tudo que de fato ele tem visto, né? E acho que isso é muito atual, sabe? O livro de Miqueias ele nunca teve tão atual quanto para os dias de hoje, porque nós temos observado uma sociedade completamente com medo do que vem pela frente, né? Com medo dessa pandemia, uma sociedade que está acuada e recuada por conta da violência, por conta de tudo que nós temos observado, uma sociedade que menospreza a família, coloca-se à frente sempre a conversa de botequim, o rolê na Praça da Matriz, tudo vem em primeiro lugar, depois vem a família. Então nós temos observado aí famílias realmente em colapso, e é por isso que muitas pessoas estão dizendo que nesse período de quarentena tem sido um período onde ele nos propõe uma reflexão, né? Porque a partir desse momento os pais começaram a ficar mais tempo com os filhos, começaram a observar melhor o comportamento dos filhos. Você, jovem, certamente passou a conversar muito mais com os seus pais, passou a ter um diálogo dentro de casa. Quantos casais voltaram a conversar, né? As pessoas não conversavam dentro de casa, era trabalho, dinheiro, tudo em primeiro lugar. E eu me incluo nisso, né? Em casa também as coisas mudaram bastante, né? Eu passei a conversar muito mais com minha esposa, passei a ter um contato muito maior com o meu filho, mesmo tendo que trabalhar nesses dias, né? Mas o período que passa em casa, obviamente que aumenta esse contato. Então, esse momento, por isso que as pessoas dizem isso, que esse momento tem nos trazido a essa reflexão, né? A passar mais momentos ali em família, valorizar um pouco mais a família. Mas Miqueias, aqui no texto, do verso 1 a 6, ele joga para fora toda essa indignação. E por que ele faz isso? Porque no primeiro momento ele está fixando os olhos dele apenas na terra. Ele está colocando os olhos dele apenas no que ele consegue enxergar, sabe? Na família com problema,
na sociedade com problema, e conosco é da mesma forma. Enquanto a gente ficar olhando para a terra, enquanto a gente ficar olhando para as ruas vazias, enquanto a gente ficar olhando para a nossa carteira aberta, a gente vai se desesperar. Não tem como, é natural isso. Se a gente olhar para a circunstância, obviamente que a gente vai se desesperar. Por isso que nós temos que manter os nossos olhos fixos em Deus. Nós devemos olhar para o Senhor e não olhar para as circunstâncias. Porque a partir do momento em que nós olhamos para Deus, a partir do momento em que nós fixamos os nossos olhos em Deus, a nossa alma ela se enche de esperança. Se a gente ficar olhando para as circunstâncias, nós vamos nos desesperar. Então esse é um primeiro recado, um recado muito importante. Em momentos difíceis, em momentos de calamidade, não olhe para as circunstâncias, porque você vai se desesperar. Ore exclusivamente para Deus, para a sua alma realmente se encher de esperanças. Tá? Um segundo recado para você que está nos acompanhando: não espere soluções dos homens. Coloque as suas esperanças e espere soluções em Deus. Foi o que fez Miqueias no capítulo 7, no versículo 7, aliás. Você vai observar que a coisa começa a mudar no verso 7. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Então espere somente em Deus. Não espere nos homens. Em meio a essa pandemia, a gente tem observado uma guerra política entre governadores e o presidente da República. O governador fala uma coisa, o presidente no dia seguinte vai lá e fala outra, o presidente fala uma coisa, o governador vem e fala outra. Tudo para se beneficiar politicamente. E o povo certamente em segundo plano. Então não espere soluções dos homens. Espere soluções sempre em Deus. Espere em Deus. Terceiro recado para você, e é muito importante também, porque se você acompanhar a sequência do verso 7, Miqueias, ele finaliza o verso 7 dizendo: pois o meu Deus me ouvirá. Em meio a dificuldades, em meio a calamidades, tenha certeza e convicção que Deus te ouvirá. Ele ouve o nosso clamor. Há quem duvide disso. Bruno, você está falando isso da boca para fora, você está falando isso porque você vivenciou alguma experiência com relação a isso. A Bíblia diz que o Senhor nos ouve nos momentos de dificuldade. Eu separei aqui alguns versículos curtos, tá? Vou ler para vocês rapidinho. Salmos 34:15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Salmos 18:6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Salmos 138:3. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Salmos 40, versículo 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então a Bíblia nos mostra que nos momentos de dificuldade, se nós clamarmos a Deus, Ele está pronto para ouvir o nosso clamor, Ele está pronto para ouvir as nossas angústias, pronto para ouvir as nossas aflições. Nos tempos de dificuldade, você tem clamado a quem? Aos homens ou a Deus? Muitas vezes o seu pedido de socorro não vai ser ouvido por homens, não vai ser ouvido pelos seus amigos, seu grito de socorro não vai ser ouvido pelas pessoas, até porque nos momentos de dificuldade, você vai perceber que as pessoas tendem a nos abandonar, mas Deus nunca nos abandona. Então clame ao Senhor nos momentos de dificuldade, porque no mundo perdido, a nossa única esperança é Jesus Cristo. Então, para a gente encerrar aqui, vou recapitular com vocês.
Miqueias, em 6 versículos, ele coloca para fora a sua angústia, a sua indignação. Mas no verso 7, as coisas mudam, porque ele de fato mostra que ele decide confiar no Senhor e ele tem a plena certeza que Deus irá ouvi-lo. Então, em tempos de dificuldade, em tempos de calamidade, olhe sempre para Deus e não olhe para as circunstâncias. Nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, nos momentos de calamidade, coloque as suas esperanças no Senhor e não nos homens. E nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, clame ao Senhor, pois Ele te ouvirá. Não clame aos homens, clame a Deus.